não acredito. Uma trilobita? Mas como? Primeiro temos a fase da história da Terra mais desconhecida, o pré-cambriano. Nesse intervalo era muito doido. Os continentes ainda estavam se formando numa intensa reciclagem. Bom, temos a Era Paleozoica, começando pelo Cambriano. A Terra estava mais ou menos assim. Próximo do Polo Sul estava o novinho megacontinente Gondwana. E entre o Equador, mais puxado para o norte, tínhamos a Euroamérica, cheia de mares epicontinentais, os quais adentraram os continentes. Foi nesse período que surgiram os trilobitas. Lembrei. Surgiram em torno de 527 milhões de anos. São artrópodos com o corpo revestido por um exoesqueleto quitinoso e vários apêndices para caminhar e comer. Eles representavam mais de 90% da fauna cambriana. Após o Cambriano veio o período do Ordoviciano, onde houve uma intensa expansão ecológica, devido à elevação do nível do mar, que gerou o aumento de mares epicontinentais. É nesse período também que surgem os primeiros registros de verdadeiros recifes de corais. Nautiloides de concha reta e volumosa, cabeças de tentáculos, chegavam até 10 metros de comprimento. Era o maior predador de trilobitas. Graças a esses predadores, os trilobitas acabaram desenvolvendo longos espinhos, capacidade para se enrolar e garantindo mais capacidade para se enterrar. As coitadas tiveram que criar essas proteções. O engraçado é que o final do Ordoviciano foi marcado por uma grande extinção em massa. Essa grande extinção afetou os organismos de águas tropicais. Isso pode indicar que houve um esfriamento nos oceanos, provocando uma glaciação que cobriu o norte da África, que ficava nesse período no Polo Sul. Eu não posso estar louca sozinha. Eu preciso ligar pro Beto. Alô? Ô Beto, tu não vai acreditar no que eu vi agora. Adivinha? Uma trilobita! Impossível. Lembra que a gente estudou em Polibiogeografia que elas foram... Eu sei! Vamos pro Campos do Vale, Beto. Tô indo. E aí? E aí, cara? Não acredito que tem trilobitas evoluídas, vivendo em sociedade, com seres humanos. Lembra quando Vimos em aula que no Siluriano, após a extinção do Ordoviciano, teve uma baixa diversidade nos organismos, mas ainda assim, surgiram peixes com mandíbulas e as primeiras plantas foram para o ambiente terrestre. O clima ainda não apresentava grandes mudanças, seguindo árido nos trópicos e frio na Gondwana, que seguia seu caminho para o norte. Depois disso, veio o Devoniano, onde os continentes já se aproximavam da sua aglomeração, e também é conhecida como a Idade dos Peixes, onde grandes peixes vertebrados dominavam os mares. Até surgindo no final desse período os primeiros anfíbios. E as plantas dominaram de vez a terra firme, até surgindo as primeiras plantas com sementes. Galera, vocês não estão achando estranho isso também? tem trilobitas evoluídas caminhando por aí. Algo na evolução ocorreu de diferente do que conhecemos, e parece que só nós três sabemos. Vamos tomar um café e tentar resolver isso. Sim. Isso! Certo. Nós sabemos que as trilobitas deviam ser extintas no Permiano. No Paleozoico Superior, que é dividido em dois períodos, o Carbonífero, que é responsável pelas maiores reservas de carvão mineral do mundo. Os mares eram cheios de vida, com diversas espécies de invertebrados marinhos. Dentre os peixes, os ósseos e cartilaginosos dominavam os mares e o declínio das trilobitas já era visível. Nos continentes havia uma enorme quantidade de florestas. Os artrópodes existiam em grande número e variedade.
profundidade, servindo de alimento para os primeiros tetrápodes terrestres, os anfíbios. Neste período, as florestas eram demasiadamente úmidas e formadas por samambaias colossais por todas as terras ao norte do Equador, pois na região polar ao sul dominavam as geleiras. Neste período, houve também um grande avanço na evolução dos répteis. Eles passaram a pôr ovos, o que fez com que eles não tivessem mais a necessidade de retornar à água para pôr seus gerinos. Isso permitiu seu crescimento no período do Permiano. Neste período, deu-se também a formação da Pangeia. No Permiano, deu-se a consolidação do Pangeia, circundado pelo oceano de Pantalassa, e a formação de um oceano interior, o Tétis. No Permiano houve o fim das glaciações no hemisfério sul, gerando uma elevação na temperatura média da Terra. A formação do supercontinente Pangeia ocasionou uma série de mudanças climáticas do planeta, alterando a circulação dos ventos e fazendo com que as regiões internas fossem mais quentes e sofressem com a aridização. Nas regiões de latitude média e alta do planeta, se desenvolveram florestas temperadas com a ascensão das gimnospermas. Basicamente, toda a fauna do Carbonífero permaneceu neste período. E também, a extinção do Permiano foi a maior já registrada na história da Terra, com cerca de 85% dos gêneros desaparecendo, como os tetrápodes terrestres, animais marinhos e componentes da flora Glossopteris. E após isso, começou O Mesozoico, que se divide em 3 períodos. O primeiro deles é o Triássico, que é o período mais quente e seco do planeta, devido ao Pangeia atingir sua máxima consolidação. E mesmo enfrentando o clima mais quente e seco, o planeta foi repovoado após aquela extinção do Permiano, onde surgiram os primeiros dinossauros e mamíferos no final deste período. Enquanto isso, quem dominava na Terra era o Dicinodonte. Nas águas, tínhamos uma grande diversificação de corais, esponjas, moluscos e peixes. Certo, as trilobitas devem ter ido para a Terra de alguma forma no final do Permiano, pois elas não existiram depois disso na nossa realidade. Mas não foi no final do Triássico que também teve uma extinção? É verdade, no final do Triássico teve aquela extinção que Marca o desaparecimento de várias espécies de plantas e animais triássicos e o início do domínio absoluto dos dinossauros sobre as terras imersas do supercontinente Pangeia. Entendi. Logo após essa extinção, na tabela que conhecemos veio a Era Jurássica, aquela que só tinha dinossauros. Não é mesmo? Não! Esse período do Mesozoico não tinha apenas dinossauros. Primeiramente, o Pangeia atingiu sua maior expansão, mas também os continentes já estavam em processo de separação, já começando a formar pequenos oceanos. Os céus eram dominados pelos pterossauros, e na metade do período, as aves também começaram a ocupar os céus. Nos mares, quem dominava eram 2 grandes predadores, o ictiosauro e o plesiosauro, mas também tinham muitos crocodilos. Apresentava poucas barreiras de dispersão. Assim, sua fauna e flora era cosmopolita, e os dinossauros tinham uma grande diversificação de herbívoros e carnívoros. Mas a gente não pode esquecer que o auge foi no Cretáceo, quando Os dinossauros chegaram a seu apogeu como espécie dominante, e as gimnospermas também tomaram conta da flora com suas pinhas e pinhões. O planeta era mais quente, e até mesmo nos polos haviam florestas tropicais. Ali também surgiram nossos primeiros ancestrais mamíferos, pequenos e vivendo em tocas, com medo dos grandes predadores de sangue frio. Foi neste período que os continentes começaram a se assemelhar de como é hoje. O Atlântico Sul começara a se formar pela divisão da África e América do Sul, fazendo surgir nossos primeiros mares epicontinentais do Brasil. Na Europa havia algo semelhante ao Caribe de hoje, e isso serviu de habitat perfeito para cefalópodes que, ao morrerem, deixavam suas conchas encamadas, dando origem às rochas calcárias e mármores, existentes até hoje neste continente. Mas ainda não sabemos como as trilobitas estão vivas até hoje. Gente, por que a gente não vai para o laboratório de paleogeografia? Lá deve ter respostas. Tá, vamos pensar. Para as trilobitas terem passado pela extinção do Permiano e depois do Triássico, elas devem ter desenvolvido novas características. Talvez a sua saída do mar, um começo de articulação e até desenvolvimento do seu tamanho.
Sem falar, Beto, que no final do Cretáceo houve outra grande extinção. Fragmentos de um grande meteoro caíram sobre a Terra, um deles formando uma cratera de 200 km de diâmetro. Seu impacto por si só já seria catastrófico, mas para aumentar os impactos deste acontecimento, uma enorme quantidade de poeira se elevar à atmosfera, impedindo a chegada de luz solar ao planeta, gerando um resfriamento global. Este acidente resultaria na extinção dos dinossauros e possibilitaria a ascensão dos mamíferos. Mas quando começa o Cenozoico? Cara, o Cenozoico começa logo após a extinção do Cretáceo, quando se divide em 3 períodos. O primeiro deles é o Paleógeno, que começa com o reinado dos mamíferos, cara. Que devido à deriva continental, eles começam a se especializar a necessidades existentes dos continentes. Por exemplo, na América do Sul não haviam mais grandes predadores, o que permitiu a existência de uma preguiça gigante, cara. Os dinossauros que sobreviveram acabaram evoluindo e viraram uns pássaros, cara. Os pássaros enormes, cara. 2 metros de altura num pássaro. Imagina um pássaro de 2 metros de altura correndo atrás de ti pra te comer, cara. Também tinha uns insetos voltando a crescer, cara, populacionalmente. E o planeta começou a resfriar. Isso deu origem às grandes glaciações do Quaternário, meu. Que viagem, cara. Puxa, é verdade. Me recordo dessa aula. Sinto como se fosse ontem, quando o professor Paulo nos contou que após o Paleógeno veio o Neógeno, que, ao mesmo tempo que separara definitivamente a Europa da América do Norte, formaram uma ponte terrestre entre a América do Sul e Norte, que permitiu o intercâmbio entre espécies, trazendo animais como o mastodonte e os pumas para o sul, e os marsupiais para o norte. Seu clima mais ameno e a aridação possibilitou a expansão das gramíneas e das savanas. Ah, sim! Lembro bem também do Quaternário, período mais recente da nossa história, em que, neste período, é marcado pelo auge e a queda das grandes glaciações globais, que começaram com o fim do Cretáceo, no movimento de grande resfriamento global, e marcado também pelo surgimento do Homo sapiens e sua expansão a todos os continentes. Curiosamente, o surgimento do ser humano coincide com o fim da megafauna mamífera planetária, o que leva os pesquisadores a se perguntarem se estamos ou não envolvidos com essas distinções. Meu Deus! O professor Paulo! Como não pensamos antes? Ele deve ter as respostas para essa mudança de realidade. Vou ligar para ele agora mesmo. Alô? Professor Paulo, precisamos de sua ajuda. Eu e meus colegas acordamos hoje e parece que as trilobitas evoluíram até o presente. Você sabe o que está acontecendo? Poxa, eu não sei o que está acontecendo com vocês. Até parece que não foram às aulas. Ó, leiam novamente o livro da Maria Léa Salgado Laboriou, que agora eu tenho coisa para fazer, né? Tá bom? Mas qualquer coisa me procura. Tchau. O livro que ele recomendou em aula, o História Ecológica da Terra. Como não pensamos nisso antes? Eu tenho uma cópia na minha mochila. Nossa! Muita coisa mudou. E agora? O que vamos fazer com todo esse conhecimento que foi apresentado pra gente?